já desligou. Bom, naquela época, né, o nosso retratista não tinha essas máquinas digitais, né? Eram aquelas máquinas que explodia, né? As pessoas saíam meio espantadas. Mas hoje nós já temos ali o nosso retratista, que também fará algumas fotos. Bom, senhoras e senhores, nós conhecemos a parte da senzala. Aqui nós estamos na ala social da casa, onde o barão recebia seus parentes e amigos. A entrada não era pelaquela escada, ela foi feita recentemente. Foi construída por Dona Isa Fernandes em 1920. Né? Recentemente. A casa aqui já vai fazer 200 anos. A entrada, na verdade, se dava por essa varanda que tem aqui, que não é a original. Eram 2 escadarias de madeira que dava acesso ao salão de baile. E aqui a sala de jantar da ala social, onde o barão recebia seus parentes e amigos. Mas esse jogo de jantar tem uma curiosidade. O barão fez o contrato de casamento, o Marquês do Paraná fez o contrato com o barão de Vargem Alegre. A sua filha, Rita Clara, tinha 13 anos de idade. E o barão de Santa Maria já tinha seus 37. E ele precisava se casar. Então foi feito esse contrato de casamento entre o barão de Vargem Alegre e o Marquês do Paraná. Só que o barão de Santa Maria não conhecia a noiva. E naquela época você não tinha que se preocupar em impressionar a noiva. Você tinha que se preocupar em impressionar o pai da noiva. Mas como é que seria essa impressão? Mostrando que você tinha algum poder aquisitivo. E o barão de Santa Maria, então, mandou encomendar esse jogo de jantar, encomendou esse jogo de jantar com um marceneiro francês. Essa mesa de machetaria, que compõe a mesa, as cadeiras que infelizmente não fazem mais parte do acervo da fazenda, os 2 aparadores, o lustre e as 2 floreiras. O casamento foi marcado para agosto de 1858. Era para que os móveis chegassem até a data do casamento. Mas, na verdade, a encomenda só chegou em 1893. Nossa. A baronesa não usufruiu do seu presente de casamento. Bom, eu acredito que o marceneiro tenha sido o mesmo que começou o trabalho, seja o mesmo que terminou. A assinatura é a assinatura do contrato. A mesma assinatura na mesa e dos móveis é a assinatura do contrato. Mas o cara pode ter assinado a madeira primeiro antes de construir. Bom, então essa mesa, eu acredito também que o cara não faria um trabalho desse, é todo feito à mão. A machetaria são essas madeiras coladas umas a uma. Então ele não faria isso em 1 ano. Mas também 38 anos. E a fazenda nessa época nem pertencia mais ao barão de Santa Maria. Em 1893 a fazenda já pertencia ao conde Modesto Leal. Então foi a condessa que usufruiu do presente que era para a baronesa. Esse é o lavabo, aonde o barão e a baronesa tomavam seu banho todos os dias. O jarro de água suficiente para 2 pessoas. Bom, crianças, não repita-se em casa, hein? É proibido para menores de 15 anos. É muito perigoso isso, hein? O banho no século XIX era a cada 7 dias. Não, eu estou falando para tomar banho de 7 em 7 dias é perigoso demais. Não repete-se em casa. Só no século XIX. Então, menos de 15 anos, não, é proibido para menores de 15 anos ficar 7 dias sem tomar banho. Só papai e mamãe foi. Bom, mas não quer dizer que eles não eram asseados, né? O banho, na verdade, era a cada 7 dias. Só se tomava banho no sábado. Mas durante os 6 dias antecedentes ao banho, se utilizava o banho de asseio, que é aquele que molha um paninho e passa no corpo. Por isso, um jarro de água era suficiente para 2 pessoas, porque só molhava o paninho. É o famoso banho feijoada. Por quê?
que banho feijoada? Porque lava o quê? Os pés, orelha e as partes íntimas, né? Pé, orelha e o rabinho. É o que era o banho da época. Não existia sabonete, não existia pasta de dente, não existia shampoo. O cabelo era lavado uma vez a cada 6 meses. Bom, mas as mulheres usavam um acessório que era chamado de suvaqueira. A suvaqueira era um acessóriozinho de algodão que se untava com perfume francês e amarrava embaixo do braço. Era o desodorante da época. Lembrando as nossas convidadas que no século XIX não existia depilação. Não depilava nada, era tudo capiluça. Tudo capiluça. Era coisas dela, amarrada. Também tinha tanto cedo no cabelo que ele vai tirar o gel. E era cabelo muito grande, muito comprido, por isso vivia sempre preso. Mas quando a gente fala em questão de banho, as crianças estão apavoradas a questão do banho, né? Mas quando a gente fala em questão de banho, gente, é cultural. Se a gente for falar toda a parte da cultura em relação a banho, a gente vai gastar muito tempo e fica. Porque, mas os principais aspectos do século XIX, em relação ao banho, afeta primeiro que eles já trazem da Europa aquela coisa do banho, que lá é frio. Mas quando eles chegam no Brasil, o Brasil é um país tropical. Aí eles esbarram num outro problema, que é o problema de saúde. Que lá na Europa, além do frio, eles não tomam muito banho porque tira a proteção da pele, tira a oleosidade da pele, a friagem. Quando chega no Brasil, eles trazem aquele mesmo problema, dizendo, se eu tomar banho eu vou tirar a proteção da minha pele. Aí eles não tomam banho. E tem a questão religiosa. Quando você era pregado também pela igreja, que se você tomasse muito banho, você estava pecando. Porque o que você faz quando você toma banho? Você fica nu e se toca, você se lava, você se esfrega. E isso é pecado. Então, quem quer pecar? Ninguém quer pecar. Então, quanto menos banho tomar, menos pecado eu tenho. Boa desculpa, me perdoa. Você pode falar que você não pode pecar. Bom, essa peça, aqui nós estamos no salão de baile do casarão de Santa Maria. Como eu disse, a entrada se dava por essa porta, onde existia 2 escadarias de madeira que dava acesso ao salão de baile. É ali a sala de jantar. Esta peça aqui é a peça da cozinha do século XIX. Essa pia de madeira, esculpida de um jeito de bar, ficava exatamente no mesmo local onde hoje funciona uma das pias do hotel. Ela era inclinada, mais ou menos dessa altura. Esse orifício sustentava uma calha de bambu que jogava água 24 horas na bacia da pia. E por que ela era inclinada? Porque não tinha encanamento naquela época. Então, se fosse uma pia plana, o que ia acontecer? A água ia cair e ia molhar toda a cozinha. Então, ela caía em tinas de madeira e essa água era reaproveitada pelas escravas para fazer a limpeza da casa. Aquela salinha ali, que é a sala de carteado, no século XIX também era a sala de carteado, só que era permitida a entrada somente de homens. Mulheres e crianças não passavam para aquela porta. E no momento de um baile, de uma festa, os homens se reuniam, alguns homens se reuniam ali para conversar, jogar cartas, tratar de negócios. E era o momento que cada homem pegava a sua peça pessoal, a sua escarradeira. Essa é a escarradeira do barão. Então, cada homem tinha a sua, não pegava emprestada com o coleguinha não, tá? Era peça pessoal. Depois os escravos, eles saíam, os escravos vinham recolher
iam, cada um pegava o seu dono. Bom, até 1871 não existia banheiro dentro de casa. O primeiro banheiro só surgiu a partir de 1871. O vaso sanitário, ou seja, a latrina, era lá do lado de fora, num quartinho de madeira com um buraco no chão. Então as pessoas tinham que ir lá no mato para poder utilizar o banheiro. Mas a partir de 1871 passa a se introduzir o banheiro dentro das residências. E ali a nossa voluntária já está no primeiro vaso sanitário. Geralmente eu peço um voluntário para externar, mas ela já foi voluntária. Então diga aos nossos convidados, é confortável, não é? É super confortável. Pode sentar. Bom, então, como não existia o vaso sanitário, era um buraco no chão. Quando os banheiros passam para dentro das residências, a pessoa não ia fazer um buraco no chão para utilizar. E começa então a criar as cadeiras higiênicas. E aqui nós temos o primeiro jogo de banheiro, que compõe o quê? O vaso sanitário, que tinha um pinico embaixo. Esse é o bidê, aonde depois de usar, as crianças acredito que nem conheçam bidê, né? Chuveirinho. Então, hoje nós temos o chuveirinho. Naquela época não tinha encanamento. Então utilizava o bidê, que era assim, a pessoa usava o vaso sanitário para fazer número 1, número 2. Depois ela sentava aqui para se lavar. Lavava as partes sujas aqui. E depois ela lavava a mão aqui no... Como é que chama isso? A pia do banheiro, que é o lavatório. Entenderam como é que funcionava o banheiro do século XIX? Agora, a questão do buraco, gente, eu não tenho como explicar para vocês o porquê esse buraco tão pequeno. Eu vou sair retinho, tio. Bom, ela é anatômica, encaixa-se perfeitamente. Isso é fato. Nem precisa limpar a lateral. Encaixa. Ele era um buraco central ali, ó. Foi feito sob medida. Só que assim, a gente não tem o registro de como era feito os orifícios. Cada criador, cada designer, ele tinha liberdade de criar o seu vaso sanitário, do jeito que fosse. Esse cara aqui, que fez esse, eu acredito em duas hipóteses. Ou ele imaginou o tamanho do orifício e fez desse tamanho achando que seria Tia, você tem quantos anos? 199. Ah, tá. Sério? Vou fazer 200 anos no ano que vem. 2023 eu faço 200 Então por que anos. quando eu vim na escola você falou que ia fazer amanhã? Amanhã? É. Não, eu fiz 199. Não, você tinha falado que estava com 199. Aí você ia falar, hoje Ah, eu devo ter me confundido. Confundido. A idade. É muita idade, é muita idade. Agora vai cair Então, vai cair a centavo. Agora, muita preocupação, que eu sei que muitas das senhoras estão imaginando os homens utilizando esse vaso sanitário, né? Que hoje está um pouco difícil, né? Só que no século XIX, gente, meninas, os homens faziam xixi sentados. Eles não faziam xixi em pé como a gente faz hoje. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu preciso de um menino, um voluntário. Senta aqui pra mim, ao contrário. Vira pra mim, senta pra mim, olha pra mim. Era assim que os homens faziam xixi. Desse jeito. De frente, então não tinha problema de molhar o banheiro, tá?
continuar a nossa visita e daqui a pouco nós temos o Acho que é o mais alto de todos. Como que o Rafael ia sentar aí? Mas essa sala vai permitir muitos cavaleiros. A sala de história já está acabando. Tá no finalzinho pra gente servir o chá. Tem chocolate quente. Daqui a pouco pode comer. Tem que esperar. Bom, aqui nós estamos no hall Vai ter que bolo, separa vai ter a ala bolo. comercial Pode ser. da ala social da casa. Como eu disse, todo o casarão permanece com toda a sua estrutura original. E ele foi feito nessa técnica que chamamos de pau a pique, que consiste nesse amarrado de madeira e nessa mistura de terra e água, formando barro. Todo o casarão de Santa Maria permanece com a sua estrutura original. Inclusive, os apartamentos da ala 200, que eram antigas senzalas dos escravos de lavoura, ainda é de pau a pique. Aquela construção lá é de 1830. Sim, até você olha assim, que a gente deixou a amostra, lá a coluna é de madeira. A gente deixou a amostra justamente. Mas quando foi feito o hotel, o proprietário resolveu aproveitar parte das senzalas, demoliu uma parte e mandou reformar. Então fez o banheiro, fez o teto de gesso, botou piso, mas toda a estrutura externa ainda é da primeira construção. O que favoreceu a Fazenda Santa Maria? Permanecer todos esses anos de pé, sem qualquer indício de ruínas, foi a madeira que ela foi construída. Porque, segundo os registros, o barão mandou cortar a madeira de menor valor comercial que existisse na mata. E foi feito com a palmeira silvestre. Essa palmeira, no século XIX, não tinha nenhum valor comercial. Ela não servia para nada. E era uma madeira tão ruim que nem o cupim pega. Nem o cupim quer, nem a bactéria, nada. Ela não presta realmente para nada. Então, o barão mandou cortar essa madeira, porque não tinha valor comercial, né, o Marquês do Paraná, e começou a construção de sua casa. Só que ele não sabia que justamente essa palmeira ia favorecer a propriedade, permanecer todos esses anos de pé, sem qualquer indício de ruínas. Por quê? As casas de pau a pique, a tendência delas são a dilatação no verão. O barro, ele se dilata no verão. Se fosse uma madeira nobre, o processo de dilatação do barro ia ocorrer, não ia ter espaço e a casa entraria em ruínas. Mas como essa palmeira, ela tem essas fibras entrelaçadas, ela faz o movimento como um amortecedor. Quanto mais quente está o clima, mais a casa se movimenta. E isso favorece o processo de dilatação do barro. O que acontece com as casas de madeira à noite? Elas estalam. Mas por que elas estalam? Porque durante o dia, com o calor, a madeira se dilata. E à noite, ela começa a voltar para o lugar. Ela vai se aconchegando. Por isso que elas começam a estalar a partir da meia-noite. Porque a madrugada é mais fresca. Então, se alguém estiver lá na ala 200, escutar barulhos, estalos de noite, não são assombrações não, tá, gente? Não é. Lá é de pau a pique. Então, hoje fez um sol, apesar do frio, o sol bate direto naquelas paredes do curral. Então, ali costuma estalar bastante. Eu ouvi isso. O galo, né? Aqui são as necessaires da baronesa. Tia, mas você não é baronesa? Depois vocês podem olhar com calma, a gente começa, aí vocês vão passando, depois que tiver vazio, vocês vão olhando. Vamos pra capela. Eu vendi isso aqui. Não está funcionando não. Ele deu defeito. O órgão. Mas esse órgão é novo, esse órgão é de 1940.
dava acesso ao salão da capela. Este quarto, no século XIX, funcionava como a alcova dos viajantes. A pessoa que pernoitava aqui, ela recebia água, lençol, comida e pinico, e era trancado dentro do aposento. Isso para evitar que essa pessoa circulasse nas dependências da casa, visto que eram pessoas desconhecidas. Porque se fosse um comerciante de conhecimento da família, ele pernoitava nos quartos de hóspedes da casa. Mas aqui, os novos que pertenceram ao barão de Santa Maria. A cama, ele dormiu com a baronesa, que é chamada de cama de canto, porque ela só tem ornamentação do lado masculino da cama. Bom, o nosso grupo está muito grande, graças a Deus, então a gente não vai entrar ali, mas depois quem quiser olhar de perto, fotografar, eu só peço que não entre em grandes grupos, tá? Porque são móveis que já têm 200 anos de idade e a minha preocupação é que eles possam desmontar e machucar vocês. Porque se desmontar, a gente monta de novo. Mas e para curar o pezinho, né? Aquela madeira é pesada. Então, depois fiquem à vontade em olhar. Eu só peço que entre em pequenos grupos. Bom, como eu estava dizendo, ela só tem ornamentação do lado masculino da cama. O lado feminino é esse lado aqui, que ficava encostado na parede. O beiral da cama e a cabeceira é bem alta, porque naquela época a mulher, após se deitar, ela só podia sair da cama com a permissão do marido. Caramba! Até mesmo para usar o pinico, ela tinha que pedir permissão. Que né? Pedir pinico. Pedir pinico. É. Tinha que ser Tudo ela tinha que pedir permissão para ele após se deitar. E acontecia de muitas das vezes, o esposo não está no aposento. Que situação. Às vezes o barão saía à noite, porque era comum as escravas fecharem as janelas da casa. Então o barão, preocupado, saber se a escrava fechou a janela direitinho, ele ia conferir. Entendeu? Então ele chamava a escrava para conferir as janelas. E as portas, para ver se está tudo fechadinho. E às vezes ele levava a noite inteira fazendo isso, né, gente? É muita janela, né? Muita janela. E a baronesa então ficava presa. Devia ficar dentro. cansado. Imagine o barão conferindo janela por janela com a escrava. Abre e fecha para ver se está fechadinho, já pensou? Não gasta a noite inteira? Então, é isso aí. Aí às vezes ele tinha que sair para conferir, ele tinha preocupação para ver se a casa estava segura, né? Não tem que se preocupar, que o papai lá não vai lá conferir se a janela está fechada, se a porta está fechada. Não vai, não. É a mamãe que vai, né? É a mamãe que confere, né? Ah, então, hoje é a mamãe que confere a porta se está trancada para não entrar o bandido, né? Então, tem que conferir. Então, o barão, às vezes, ela ficava ali. Ela não podia sair. Nem fazer xixi. Não, nem mesmo para fazer xixi. Até porque se ela saísse e fizesse xixi, ele ia saber que ela saiu da cama. E acontecia de muitas das mulheres naquela época, tinha uma questão, por que as mulheres morriam muito cedo? Sei lá. Câmera? Já sei. Não existia câmera para ele vigiar. E nem para ela vigiar ele. Muito bem. Ela respondeu, eu perguntei por que as mulheres morriam muito cedo. Ela falou, porque segurava muito xixi e morriam de infecção urinária, muitas mulheres. E o espartilho também era grande causa de morte feminina. Espartilho é um acessório que as mulheres tinham que usar naquela época para ficar elegantes. Uma curiosidade, que eu sei que agora as mulheres vão gostar. As mulheres daquela época, elas tinham obrigatoriamente de ser gordas, robustas, porque a mulher gorda era o cartão postal da sua casa. É como se fosse o cartão de visita. Todo mundo que via que aquela casa tem uma mulher robusta, uma mulher gorda, tinha fartura na casa. Então as pessoas, fartura é muita comida, muito dinheiro. Então as pessoas iam visitar aquela casa, levavam presente para aquela família. Então, mas
tinham que ser gordas e tinham que ser elegantes. E como que se tornava elegante? Através do espartilho. Fazia a cinturinha ficar bem fininha. Nem respirava. Imagine você ter que ir lá na latrina, no meio do mato, fazer xixi com esse monte de roupa. Não vai. Então elas ficavam segurando até o momento que ela ia para o aposento, talvez, que ela retirava aquilo tudo para dormir e que ela utilizava. Só que não só isso, mas tinha muitas causas que as mulheres morriam de parto devido às infecções. Não tinham um trabalho, né? As parteiras não tinham aquela coisa. Então, o que causava as mortes femininas, as mulheres morriam muito mais do que os homens, eram os problemas de infecção. Bom, essa escrivaninha aqui é um cofre. Pertenceu ao pai do Marquês do Paraná. Depois eu só não tenho como abrir porque ele travou e ele está desmontado porque a gente quer descobrir o segredo do cofre. Bom, vocês já ouviram a expressão custou os olhos da cara? Para quem já escutou, sabe que significa que é uma coisa muito cara, né? Então, quem não conhece, assim, se você pede um presente para o seu pai e ele vai falar assim, pelo amor de Deus, é muito caro, isso custa os olhos da cara. Então, quer dizer que é muito caro. Minha mãe disse que é o rim. É o rim, né? Custa o rim. Agora explica. Daqui a pouco, nos livros de história, a gente vai ter essa. Mas essa expressão, os olhos da cara, surgiu através da produção desse tipo de móvel. Por quê? Um marceneiro que produziu uma escrivaninha como essa... Oi? Miguelzinho. Não, você vai entender. Ele recebia uma verdadeira fortuna para construir um cofre segredo como esse. Mas em troca dessa fortuna, ele perdia os olhos, ele perdia a visão. Por isso que literalmente custava os olhos da cara. Para ele não contar o segredo do cofre para outra pessoa. Ou mesmo vir assaltar a propriedade, porque só ele sabia o segredo, e o proprietário. Então, há relatos de algumas propriedades na região que além dos olhos foi tirado a língua também. Então, não. Ele só mandava chegar a pessoa que produzia para ela não abrir o cofre de novo. Porque quem construiu sabia o segredo e o dono do cofre só que sabia o segredo, mas ninguém. E mulheres? Não. Nós não descobrimos o segredo do cofre. Para saber o que tinha dentro dele, a gente desmontou o cofre e tinha dinheiro, tinha planta da casa, mas tudo sem valor comercial. A única coisa que tem valor hoje é a planta original da casa que estava ali dentro. O restante da documentação não é coisas de valor comercial. A apólice de seguro não vale mais, o dinheiro era réis, não vale mais. E todo o material que foi encontrado aqui, ele hoje está em posse do CDH de Vassouras, do Centro de Documentação Histórica de Vassouras, que foi para restauração e armazenamento desse material. Bom, vamos continuar. Depois é só tirar a correntinha, tá? Quem quiser olhar de perto, fotografar, fique à vontade. Quando eu terminar ali, a gente já vai sair do chá. Já está na última parte da aula de história. É uma aula de história. Oi. Rodrigo. Não fazia. O quê? Tinha que esperar ele chegar. Né? Ela perguntou se não fazia xixi de noite se o marido não estivesse no final. Tinha que esperar ele chegar. Fazer xixi na cama? Eu acredito que muitas faziam. Ah, é? Não fez roupa, tudo. Sim. Nem vê. Por isso que você engravida mais. Meu xixi na roupa. Podia fazer isso, só que elas não pensavam assim. Ela perguntou se por acaso
acaso não era mais fácil a baronesa enganar o barão, pegar uma latinha, alguma coisa pro lado de fora, fazer xixi e depois jogar pela janela, ou então pegar um lençol, amarrar e descer? Bom, ela poderia, né? Ela poderia pensar num algo assim. Só que as mulheres, na verdade, eram muito submissas. Ela tinha, a mulher, a menina, quando nascia, ela já era criada para o casamento, a ser submissa, a responder, a obedecer ao homem. Isso aí, a obedecer. Então a mulher, ela obedecia tudo que o pai falava, e quando ela se casava, quem mandava nela era o marido. E as mulheres, as meninas, começavam a ser preparadas para o casamento, na verdade, a partir dos 8 anos de idade. Quando as meninas se tornavam mocinhas, elas já eram retiradas do convívio de outras crianças. Ela não era mais criança quando ela ficava mocinha, as meninas, os meninos não. Mas as meninas, elas eram retiradas porque a partir daí elas iam ser educadas para o casamento. Elas iam aprender a bordar, a pintar, a se sentar, a como responder às perguntas do marido. Tudo isso era ensinado para as mulheres, para as meninas naquela época. E aos 13 anos elas já estavam com o casamento marcado. Era comum que se passasse aos 14, ela já estava perdendo o valor de mercado. Ela já estava ficando para titia aos 14. Né? Tanto que o barão de Santa Maria, na verdade, ele ia se casar com a Lília, que era filha do barão de Vargem Alegre também, que era mais velha. Só que ela já estava com 15 anos. Aí o barão falou, ah não, essa já passou da idade, né? Já está velha. Se não perguntou se não tinha uma mais nova. Aí é lógico que o barão de Vargem Alegre não é bobo nem nada, pediu um dote, né? Ele imaginou assim, não, eu tenho que dar um dote maior, então eu vou dar um bote nele, porque quem pagava o dote era o pai da noiva. Só que como ele recusou a casar com a primeira, o pai poderia pedir uma indenização. Porque assim, são duas irmãs. Sempre tem que casar a mais velha primeiro. Se ela foi prometida para casar com um rapaz, e esse rapaz não quer se casar com ela vai ser obrigada a ir para convento. O que é isso? Vai virar freira. Até porque ela já foi recusada. Então ela já aí a idade também ajuda. Então, o pai da noiva pode pedir uma retratação, um cancelamento de contrato com indenização. Aí o barão de Vargem Alegre fez o quê? Não, eu tenho uma mais nova. Eu vou mandar a minha de 15 para o convento, mas você vai ter que me pagar. Não eu que vou pagar. E assim o barão de Santa Maria perdeu 1.800 hectares de terra para poder se casar com a Rita Clara. Uau. Com quantos anos ela já ia aprendendo a se casar? Ela tinha 13, já ia fazer 13. Não, mas como, tipo, eles buscavam ela para aprender a se casar com quantos anos? 8. Meu Deus. A partir dos 8 ela já era educada. Quando ela ficava mocinha, ela já não podia mais brincar com as outras crianças. Até os 8 anos ela era educada, mas ainda podia ser criança. A partir do momento que ela ficava mocinha, ela já não era mais criança. Ela já era preparada realmente para o casamento. E a função da mulher no casamento no século XIX, meninas, é só procriar. É a única função da mulher no século XIX. Tanto que se ela não desse filhos durante o primeiro ano de casamento, o marido poderia devolver para a família e ainda pedir uma indenização. Meu Deus. Por que eles eram tão cruéis? Porque eles sabiam que iriam pagar. É a sociedade, não é? A gente foi estudar a cabeça do pessoal naquela época, é complicado. Bom, aqui nós estamos então na capela da casa, onde os móveis são remanescentes do século XVIII e foram trazidos da cidade de Tiradentes, Minas Gerais, pelo barão de Mamucaba. Vocês já ouviram falar na Santa do Pauoco? Não. Bom, a Santa do Pauoco é uma imagem de um santo católico
que na época da mineração, essas imagens eram utilizadas para o contrabando do ouro. Eles escondiam o ouro dentro dessas imagens. No ciclo do café, essas imagens tinham a mesma função de enganar, só que era para enganar os proprietários. Os escravos eram obrigados a se converterem ao catolicismo e não querendo desagradar os seus deuses, mas não podendo desagradar os seus senhores, eles passam a colocar dentro dos santos católicos os seus verdadeiros amuletos de adoração. E assim, os proprietários acreditavam que os escravos tinham se convertido ao catolicismo, mas na verdade, eles estavam cultuando o que estava dentro da imagem do santo católico. E aqui nós temos uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que foi esculpida por um escravo. Podemos ver que ela realmente foi esculpida pelo escravo, pela própria feição da santa e dos anjos, que não são feições europeias. Essa sim é uma santa do pau oco. Vou mostrar para vocês. Só que eu vou... já tem um cavalheiro aqui, um voluntário para me ajudar a levantar ela. Só levantar e botar aqui. Deitar ela para o fundo para lá, pessoal. Peraí, meu anjo. Assim. Bom, para quem nunca viu a santa do pau oco, então vocês olhem e dá espaço para as outras pessoas verem também. Porque os escravos escondiam as imagens dele aqui dentro dessa santa. Cadê? Tem árvore, parece que tem mais árvore. Vamos passar, gente. Vocês vão sacar, mas se vocês querem que lugar, vamos aproveitar e roubar o bagulho, hein? Bora roubar o bagulho. Poderia, mas eles não faziam não, mas poderiam fazer. Então, isso é chamada Santa do Pau Oco. Não, ela vem até aqui. Tem uma história também que os padres colocavam o ouro da igreja para não passar pelo imposto na época da mineração se fazia do Império. Isso, do Império. Né? Essa imagem é da época do Império, só que ela era utilizada pelos escravos em relação ao catolicismo, né? Porque eles tinham que se converter, porque como os índios, eles achavam que quando você se convertia, você passava a obedecer. Os índios aconteceu a mesma coisa, com os escravos a mesma coisa. Todos viram? Posso botar no lugar, gente? Sim! Bom, esse lustre foi um presente de Dom Pedro II ao Barão de Santa Maria em 1864. O imperador Dom Pedro II esteve na fazenda Santa Maria de passagem para inaugurar a estação ferroviária e presenteou este lustre cristal ao barão, onde tem o símbolo da coroa e a assinatura dele, Pedro. Bom, para finalizar então a nossa visita e seguiremos para o chá, a fazenda Santa Maria, ela pertenceu ao barão até 1892. Em 1893, ela passa para as mãos do Conde Modesto Leal. Foi o último nobre da fazenda. Pergunta. Bora lá beber água, tá? Falta duas palavrinhas só. Bom, foi o último nobre, né, da nobreza, proprietário da fazenda Santa Maria. Em 1903, o conde faleceu, deixando a propriedade para a sua filha. Ela ficou na fazenda até 1920, vendendo para a Dona Isa Fernandes. Dona Isa era do ramo têxtil e manda arrancar todos os pés de café e plantou o algodão.
Ela ficou na propriedade até 1960, deixando a propriedade para sua neta, Dona Nelly Pasco, que permaneceu aqui dando continuidade aos negócios da avó até 1982, quando veio a falecer de um infarto fulminante. Dona Nelly não se casou e não teve filhos, e deixou a propriedade para os seus sobrinhos, Ana Heloísa e Augusto Pasco. E para preservar o patrimônio histórico que aqui existe e compartilhar com a sociedade toda essa nossa riqueza cultural, eles resolvem transformar a Fazenda Santa Maria em Hotel Fazenda Arvoredo, que foi inaugurado em 1992. O Hotel Arvoredo funcionou até 2019. Com a pandemia, ele foi extinto, fechado e reinaugurado como Hotel Fazenda Império do Vale, sob a administração do senhor Leonardo Aieres. E é ele e todos nós da família Império do Vale agradecem a estada de vocês aqui em nossa casa, que vocês possam aproveitar ao máximo a nossa hospedagem e muito obrigada a todos. E agora, seguiremos para o não, algodão doce não. Algodão doce. Foi ótimo. Nossos convidados, que o barão não estaria presente justamente porque hoje é o dia de fechar este contrato e logo em seguida teremos a celebração de chá e vocês dirão se está perfeito para assumir o casamento. Bom, senhora baronesa, o casamento já foi marcado para a primeira colheita. Primeira colheita, baronesa? Sim, porque a Joaquina Clara já vai completar os seus 13 anos de idade e já está na hora de se casar. Precisamos resolver os preparativos da festa, baronesa. Sim, inclusive eu estive na corte e aprendi uma nova dança, que é o minueto, uma dança que está fazendo o maior sucesso na corte europeia. E é uma dança que é super animada para dançar nas festas. Gostaria de aprender o minueto. Então eu gostaria de convidá-los a aprender o minueto. Uma dança que vai ser algo no casamento de nossos filhos. Aqueles que se namoraram. Por favor, fiquem de pé para dançar o minueto. Primeiro eu vou ensinar olha só, o pezinho, o primeiro pezinho, ó, vai para trás. Dá uma leve abaixadinha, as meninas, igual eles não, só as meninas. Aí o pezinho volta. Não, os meninos dão o pezinho, mas eles não dão uma abaixadinha não. Os meninos ficam assim, ó, pra cá, pra cá, pra cá. Aí as meninas com elegância, ó. 1, agora pra frente, 2, agora pra trás, 3. Ó, 1, 2, 3. Ó, de novo, só pra aprender, ó. Pra trás, aí faz um X assim, ó, no pé. Isso. Aí, o pé vai voltar e esse vai pra frente. Isso. Aí faz o X de novo. Ele volta, fica normal. Aí agora eu vou fazer com o pé ao contrário, ó. 1, voltou. 2, voltou. 3, voltou.
Um passo para frente, um passo para trás, girou, complemento. Depois vai ser assim, ó. 1, 2, virou. 1, 2, virou. Pegou? Um passo, 2 passos, vira. 1 passo, 2 passos, vira. Aí começa de novo. 1, 2, 3. Agora vou colocar a música, ok? Agora pra frente. Agora pra trás. Girou. Complementou. Você tá apoiando aí na tia, você tá achando que ela vai? Gostaram? Muito alegre essa dança, né? Só que na mesma época em que Boquerini fazia sucesso com o minueto na corte, uma compositora brasileira chamada Chiquinha Gonzaga, ela introduz um novo ritmo, que é o machixe. E o machixe mistura o lundu que veio dos escravos com a polca da nobreza. Mas era uma dança, senhora baronesa, muito escandalosa. Gostaria de aprender, baronesa. Vamos ver a dança dessa dança. Bom, e por que ela é uma dança escandalosa? O que faz com que nós, as damas da sociedade, rebolem, requebrem os quadris e desçam até o chão. Esse é o filho, senhora baronesa. Então agora eu vou mostrar para vocês como que se dança o machixe. Todo mundo rebolando, hein? Isso aí. Aqui é os meninos. Pode ir lá. Aqui é os meninos. Vamos lá, meninos. Voltou. Agora até o chão. Voltou. Até o chão de novo. Olha aqui. Voltou. Muito obrigada, senhoras e senhores. Agora, Você quebrou meu joelho. gostaria de convidá-los a partilhar comigo o chá. Senhoras e senhores, me acompanhem, por favor. Eu te acompanhar. Mitra. Vou acompanhar o meu chá. Licença.
Ela se come fazendo um furinho, recheando com manteiga, requeijão ou mel. Temos o pão de batata, pão de ervas, pão de cenoura e o pão de passas. Bolo de banana, quindim, bolo de aipim com coco, bolo de cenoura com calda de chocolate, bolo de laranja. O bem casado, que foi um dos principais doces servido no casamento do barão, que é esse biscoitinho com recheio de goiabada. O bolinho da vovó, que é uma receita de 200 anos, é um bolinho recheado com creme de ovos. Não gosta? Ah, é o pai do pão de queijo. Bolinho de chuva com açúcar e canela e sem açúcar e canela. E alguns salgados. Brioche de queijo e presunto, pastelzinho de frango, empada de queijo e empada de frango. E aqui eu tenho o chá e o chocolate quente. Lembramos os nossos convidados que no século XIX não era elegante servir café a convidados especiais. Servia-se o chá e o chocolate, que é um costume europeu. Senhoras e senhores, sirvam-se à vontade.